Miguel, a gente falou hoje no início do Jornal Jovem Pan sobre eleições, apresentamos as agendas dos candidatos e aproveitando, eu queria agora, para repercutir esses temas em função da preparação para as campanhas, eu gostaria de conversar agora com o cientista político, o Valdir Pucci, da Universidade de Brasília. Valdir, muito boa noite, obrigado pela gentileza de atender o jornalismo da Jovem Pan News. Nós falávamos dessa polarização e de todos esses apontamentos que os candidatos estão fazendo contra o seu opositor. Como é que o senhor analisa o debate político hoje dos presidenciáveis? Primeiro, boa noite, William, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui na Jovem Pan. Eu vejo um diálogo raso, eu acho que os presidenciáveis, eles não estão de fato ainda tocando nos reais problemas brasileiros que deverão ser enfrentados pelo novo governo, seja ele qual for. Ou seja, eu acho que a preocupação maior hoje está muito mais em atacar o adversário até nas suas questões pessoais, do que de fato um debate que venha a buscar, apresentar soluções para o país e os problemas que nós temos que enfrentar a partir de 23. Miguel Daúde. Senhor Valdir, o senhor acha que, dada a polarização que existe nessa eleição, que os ataques pessoais eles vão continuar da forma como que está ocorrendo, e quando começar o horário na TV, isso vai acentuar esses ataques? Eu acredito que sim. Eu não vejo uma mudança na forma de se fazer a campanha este ano. Eu não vejo que nós teremos uma campanha realmente pautada em temas importantes para o país. É claro que eles serão tratados, eles serão discutidos. É impossível fazer uma campanha, independente do tamanho dela, onde eu não paute os problemas do país. Mas mesmo neste debate, eu não vejo os nossos presidenciáveis apresentando de fato propostas reais que possam mudar a situação do país. O que eu estou vendo é que muitas das propostas, inclusive trazem já ações praticadas, principalmente pelos dois primeiros pré-candidatos que estão em primeiro lugar na pesquisa. Muitos dos seus planos de governo são propostas já realizadas ou em governos anteriores ou do atual presidente da República. Então, eu não vejo novidades que possam, de fato, mudar o debate político brasileiro. Valdir, muitos especialistas falam que em 2018 as redes sociais fizeram a diferença. Nós estamos observando nesse ano de 2022, não só as redes sociais, mas uma movimentação corpo a corpo. Esse movimento corpo a corpo, com a presença em comícios ou reuniões, seja um desfile, enfim, isso pode ajudar no processo? Como funciona? O senhor acredita que esse fenômeno de 2018 também vai fazer muita diferença no processo eleitoral, o uso das redes sociais? Bom, 18, a gente tem que lembrar que foi uma eleição muito atípica. O uso da internet ele foi muito forte e um dos candidatos, justamente o então candidato Bolsonaro, era a equipe que melhor sabia usar a internet, tanto que ele tão bem usou que conseguiu se eleger presidente. O que eu estou fazendo essa observação? Porque o que nós temos hoje não é mais apenas um candidato que sabe fazer uso da rede, mas hoje todos os outros candidatos se prepararam para utilizar as redes sociais, ou seja, elas serão importantes na nossa campanha, mas não serão 100% decisivas, tanto que nós vemos esses movimentos de maior aproximação com a sociedade, as motociatas, as passeatas, os comícios serão muito importantes dentro desse aspecto da eleição de 2022. E um aspecto que em 18 ficou um pouco apagado, mas acredito que este ano terá uma força um pouco maior, é a volta da propaganda do rádio e da televisão. Em 18 praticamente não teve efeito nenhum, mas acredito que agora em 22, não que ela recuperará a grande importância que teve em eleições passadas, mas com certeza ela vai fazer uma diferença também neste processo eleitoral. Mas este ano, se me permitem dizer, não há amadores na internet. Todas as equipes de campanha saberão utilizar esse recurso. Miguel Daúde. Senhor Valdir, hoje a gente percebe claramente que a decisão do voto, em quase 80%, está tomada. Esse cenário pode se modificar daqui para frente com a campanha na televisão e no rádio?
Acredito ser muito difícil uma mudança hoje do retrato que as pesquisas trazem, dos dois candidatos que estarão na frente. No máximo que nós podemos ter é uma alternância entre eles nesta posição, mas acredito que tenhamos já uma eleição bastante consolidada. Eu digo que nós já teremos um segundo turno em primeiro turno, ou seja, é praticamente uma repetição, se chegarmos ao segundo turno, do que aconteceu no primeiro turno, acontecerá no segundo turno. Eu acho que teria que acontecer algo de muito surpreendente para que o eleitor pudesse realmente mudar a sua opinião ou alterar aí a consolidação dos dois primeiros indicados nas pesquisas eleitorais. Valdir, o senhor como cientista político, como é o comportamento do eleitor brasileiro? Ele busca muito na memória os problemas do passado, ele é mais imediatista, ele está preocupado com o futuro. Como ele se comporta num processo de eleição? Bom, se a gente pensar na eleição para presidente, o nosso eleitor ele é pragmático. Ele é pragmático em que sentido? Ele é muito objetivo. Se o candidato ou a reeleição, ou então não candidato à reeleição, apresentou algo de positivo, de melhora para a vida daquele eleitor, ele tende a se aproximar mais deste voto, se aproximar mais deste candidato. Então, ele é bem pragmático, ele não pensa tanto no futuro, mas o que ele pensa, ele olha aquilo que já foi feito para ele, e se ele identificar que houve uma melhora de vida para ele em determinada situação ou em determinada ação, ele tende a se aproximar desse candidato, desta pessoa, como tendência a voto. Ele não é eu digo que o nosso eleitor não é iludido, ele não é um eleitor, muitas vezes se pensa, o eleitor brasileiro se ilude, acredita em promessas fáceis. Não, na verdade ele é muito pragmático. Está indo bem, ele tende a manter. Não está dando bem, ele tende a trocar o poder. Daúde. Seu Valdir, é uma questão de pesquisa, né, que chama muita atenção. O Colégio Eleitoral de São Paulo, que é o maior colégio do país, nós vimos nas últimas pesquisas praticamente um avanço muito grande do presidente Bolsonaro, já empatado tecnicamente com o Lula. Mas para a eleição do Estado, aqui em São Paulo, os candidatos que estão, o segundo e o terceiro candidatos, não se somar os votos, né, os percentuais dos dois, não chegam no primeiro colocado, que é o Haddad do PT. Como é que explica esse sentimento do povo, uma vez que o PT sempre teve uma grande rejeição aqui no estado de São Paulo? É interessante observar essa colocação que o senhor fez. O eleitor brasileiro, ele sabe diferenciar as eleições. Primeira coisa, a gente tem que entender isso. Ele não tem um voto segmentado, do topo até embaixo. Tanto que a gente vê isso, por exemplo, ele vota num candidato A, de um partido A, para presidente, e para deputado e senador, ele não segue essa lógica. Ele vota num segundo ou num terceiro candidato sem o mínimo problema. Ele sabe realmente diferenciar as eleições. O que nós vemos hoje em São Paulo? Na verdade, São Paulo, os candidatos de São Paulo, ainda, na minha visão, não encontraram o discurso apropriado para falar com o eleitor de São Paulo. Na verdade, o eleitor de São Paulo hoje, ele está muito mais pautado numa questão de tirar primeiro uma herança do PSDB. Ele tem essa visão de que chegou o momento de renovar, o momento de mudar esses 20 anos de PSDB, mas ele ainda está tateando. Por exemplo, eu não acredito que hoje o que as pesquisas indicam em São Paulo vai se manter desta forma. Acho que a gente vai ter uma dança de cadeiras em São Paulo até que o eleitor conheça de fato os candidatos, conheça principalmente os novos. Digo, Tarcísio, que chega agora para concorrer a São Paulo, e o próprio, os outros candidatos que precisam ter um contato maior com a população. Então, eu acho que aí nós teremos algumas mudanças nesse cenário eleitoral. Professor, nós vimos essa semana a Carta Democracia, um resgate de uma base de um texto de 1977, tentando resgatar os valores da democracia brasileira e despertar no brasileiro esse sentimento. Hoje nós tivemos aí a Marcha para Jesus, uma tentativa de resgatar os valores da família. Todos esses movimentos que nós estamos observando, eles fazem parte de um único movimento na tentativa de segmentar a eleição e agradar a essas células, é isso?
São movimentos muito objetivos e são movimentos que realmente representam parcelas de pensamentos dentro da sociedade. Se a gente pegar a Carta pela Democracia e a Defesa do Estado de Direito, na verdade, ela tinha uma visão muito clara do que ela estava defendendo e, principalmente, os lados que estavam daquela carta. E, da mesma forma, a gente vê a Marcha para Jesus hoje, que ocorreu hoje, porque você vê claramente ali, é um segmento importantíssimo. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele precisa dos evangélicos, ele precisa desse segmento para se consolidar na segunda posição nas pesquisas, na primeira posição, isso a gente vai ver ao longo da campanha, mas são ações voltadas para públicos específicos e são ações que falam para o seu eleitorado, isso tem que ficar muito claro. Hoje, os candidatos estão falando principalmente para o seu eleitorado, para o seu público cativo. A gente ainda não teve uma fala de presidentes que de fato fosse presidenciáveis, que de fato fosse para o conjunto da sociedade. Hoje se fala muito mais com os seus do que com a totalidade, com o conjunto da sociedade. Me perdoe, Daúde, mas eu preciso provocar. Professor, mas aonde está esse discurso? Que tipo de discurso é esse que larga um viés ideológico e parte para a universalidade? Perfeito, pergunta excelente. Na verdade, esse é o discurso do começo da nossa conversa, William. É o discurso pautado nos problemas reais do país. Se a gente pegar as duas ações, por exemplo, vamos pegar a defesa do Estado Democrático de Direito. Eu acho que a democracia sempre tem que ser defendida e sempre tem que ser vigiada. Mas se a gente olhar a essência do país, a gente não está caminhando para um golpe, ainda mais um golpe, se pensarmos um golpe no estilo dos anos 60, dos anos 70, tão comum na América Latina. Então, esse é um discurso pautado ali. A Marcha para Jesus, a defesa da cristandade, o próprio presidente colocou que o Brasil está fadado a ser cristão, se não me engano foi esse termo que ele utilizou. A cristandade não está ameaçada no Brasil. Então, esse é um discurso para esse segmento. O que é um discurso pautado para a sociedade? Inflação, aumento de preços e emprego. Nós temos uma situação muito clara. A diminuição, por exemplo, do ICMS, ela vai até dia 31 de dezembro. Isto baixou o preço dos combustíveis que estava na altura. E após 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, como ficará o ICMS? Voltaremos a ter ICMS de 35%, por exemplo, e a gente não vê essa discussão sendo feita hoje entre os presidenciáveis. Daúde. Hoje, se não me engano, hoje ou ontem, uma pesquisa mostra que 53% dos eleitores têm uma certa preocupação com a eleição do presidente Bolsonaro e 47% em relação ao Lula. A que se deve isso? Esse sentimento, ele é real ou existe aí alguma coisa que não está batendo? Na verdade, esse é o sentimento anti, tá, Daúde? É a visão do anti, ou seja, no Brasil, por causa da polarização política, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, onde essa polarização atingiu esse nível nosso, é a visão do anti, ou seja, se o candidato que eu não apoio, que eu não gosto, que eu não quero, ele for eleito, eu acho então que isto é uma ameaça. Então ele vai ameaçar de alguma forma ou a democracia, ou a liberdade. Então é a visão anti. Eu não consigo enxergar o adversário político como ele é, um adversário que, se assumir o poder, ele vai, ou se continuar no poder, ele vai seguir as regras, mas eu já olho para ele como o inimigo. É aquele que é uma ameaça porque, de alguma forma, ele pode acabar com algum valor que eu entenda como sendo importante. Então, é a figura do anti. Isso a gente teria que mudar. Durante muito tempo a gente viu o adversário como adversário. E hoje se vê o adversário político como inimigo político. Isso não é a base da política. Professor, o Daúde toca no tema pesquisa, e aí a pergunta... Toda semana nós temos uma, duas, três pesquisas aparecendo. O eleitor brasileiro, ele vai em cima da pesquisa? Ela tem alguma importância para o eleitor brasileiro na decisão do voto dele? William, eu sempre tive essa discussão na academia, na ciência política. Minha visão, acredito que o eleitor brasileiro não se deixa influenciar por pesquisa, não no sentido como a gente imagina, ou seja,
Eu vou olhar a pesquisa e se aquele ali está em primeiro é ele que eu vou votar, ou se aquele está em segundo é naquele que eu vou votar. Eu não vejo o brasileiro sendo tão influenciado como se acredita que é. Da própria academia, na própria ciência política, a gente vê muito essa discussão. Influencia ou não? Eu já tenho uma posição diferente. Eu acho que o eleitor muito mais, ele olha a pesquisa para ver cenário, para entender qual rumo que a eleição ela está tomando. Mas definir o seu voto pela pesquisa, eu não acredito que ele faça. Mas aí eu reforço isso. Isso é um debate acalorado na academia. É uma visão minha sobre essa questão. Não vejo o eleitor submisso, se me permite usar esse termo, a pesquisas eleitorais. Daúde. Professor, como que o senhor vê essa colocação das Forças Armadas no processo eleitoral? Bom, Daúde, primeiro a gente tem que entender o seguinte: as Forças Armadas sempre participaram de alguma forma do nosso processo eleitoral, seja no auxílio à justiça eleitoral, isso sempre aconteceu, não é uma novidade em 22 a participação do Exército, inclusive com apoio logístico, com apoio de preparação das eleições. Eu só acredito que a gente está vendo hoje uma briga de, vou usar um termo aqui mais senso comum, de cabeças duras, porque, na verdade, todos estão defendendo a legitimidade das eleições, ou seja, que nós tenhamos eleições que, de fato, representem a vontade do eleitor, que é para isso que uma eleição serve, ela serve para dizer a vontade do eleitor. De um lado, nós temos o TSE numa defesa intransigente da urna eletrônica, e que concordo, porque se a gente pegar esse histórico da urna eletrônica, eu sempre brinco com os meus alunos, a gente pode não gostar do resultado eleitoral, mas a gente não pode acusar que aquele resultado não representa uma realidade fora da nossa bolha política, porque se a gente olhar para a nossa bolha, realmente o resultado ser diferente do que eu esperava, eu acredito que houve fraude. Então, eu acredito que nós temos sim uma urna segura, uma urna eletrônica segura. Mas o TSE, ao mesmo tempo que ele faz essa defesa, ele também cria barreiras para que o Exército possa, e os militares possam olhar. Eu acho que a gente teria que dialogar mais os dois lados, mas o que a gente encontra hoje não. São dois lados que não querem dialogar. O TSE não quer dialogar, mas o Exército também não quer dialogar com o TSE, ele quer criar ambientes que coloquem em dúvida a urna eletrônica. Falta um diálogo maior entre as duas partes. Professor, aonde o brasileiro se encontra, né, como brasileiro? Porque nós temos problemas diferentes num país do tamanho de um continente. Nós temos problemas onde o meio ambiente é importante para aqueles moradores, em outro ponto a segurança pública, no outro é a infraestrutura, e aonde o brasileiro se encontra como brasileiro, como nação, para que esse candidato toque no coração dele ou na vontade dele de apertar lá na urna eletrônica o voto certo para esse tipo de convergência? William, sua pergunta é muito difícil, né? Porque, na verdade, se a gente tem essa receita, a gente poderia orientar qualquer candidato nesse sentido. Eu acho que o que a gente precisa, na verdade, onde se encontra o brasileiro, qual o discurso que vai realmente falar, e vou usar o seu termo, no coração do brasileiro e aproximá-lo da campanha, é um discurso que tem que unir, na minha percepção, duas coisas muito importantes ao brasileiro e na política brasileira. Família. O candidato tem que falar de família, é importante para o brasileiro essa perspectiva da família, mas uma família que englobe muitos tipos de família, porque nós temos uma diversidade, como você bem colocou, é um país continental com diversos arranjos familiares, então ele tem que falar em família. Mas o brasileiro hoje é diferente de 18, que ele estava preocupado com a corrupção, vinha do antipetismo, a corrupção era o grande mal do país. Hoje ele não tem esta como a sua grande preocupação. Na verdade, hoje o que o brasileiro está buscando é segurança. Mas que segurança? Não é a segurança pública simplesmente, mas é a segurança do emprego, da carteira assinada, a segurança de poder criar a sua família. Eu acho que esse é o discurso que o brasileiro quer ouvir. Um discurso que seja baseado em, olha, daremos a você segurança para você criar, sustentar seus filhos, levar a sua família para frente, para um futuro melhor até do que o seu. Nos microfones da Jovem Pan, o cientista político Valdir Pucci, da Universidade de Brasília. Valdir, obrigado pela gentileza desse bate-papo no sábado e um bom domingo, um feliz Dia dos Pais para o senhor. Muito obrigado, boa noite a todos.